para todos sempre. Amém. A primeira parte é boa, mas a segunda é melhor, né? Que vai ministrar a palavra do Senhor. Aqui fala de João 15, a videira verdadeira, né? Glória a Deus. Porque é Jesus, né? O caminho é Jesus, né? Aleluia. E aqui fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aleluia, Jesus. No 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Glória a Deus. E aqui eu venho, aqui embaixo, né? Aqui fala da videira verdadeira, que é o nosso Senhor. E aqui fala: o Senhor usa esse exemplo conhecido dos judeus para explicar de maneira simples o sentido da videira. No ato, a nação de Israel era considerada a videira de Deus, escolhido para dar fruto a ele. Mas embora frutificasse, em algum momento, em outros folhava terrivelmente. Agora, na nova aliança, o Messias designa a si mesmo como a videira verdadeira de Deus, a fonte de toda força, vitalidade. As varas, os ramos, representa as pessoas que, para se manterem viva e fértil espiritualmente, precisa permanecer ligada ao tronco da videira. O Altíssimo é o dono da vinha. O agricultor que limpa e poda os ramos para dar mais fruto. Quando ao seco, ele remove a fim de destiná-lo ao fogo. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E aqui fala: vós estáis limpo. A excelência da palavra pode ser vista na amplitude de suas funções. Isto é como a palavra, o Altíssimo arra a alma dos homens, lança a semente, aduba e poda. Assim, em toda a caminhada cristã, somos exaltados pelo ensino da Escritura. Em algum momento, a palavra avivará a fé. Em outros, promoverá o temor, a boa consciência e a purificação do interior. O ser humano consegue limpar o seu corpo físico, mas é incapaz de lavar sua alma. Porém, quando aplica a palavra de Deus em sua vida, torna-se profundamente limpo. Glória a Deus. No 4: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Para Deus. Né? Permanecer em comunhão com o Senhor Jesus, guardaste a razão da nossa existência. Produzir fruto em um ramo não pode ter vida longe do tronco, e consequentemente não pode frutificar. Assim, se ele perder a função para a qual foi criado, torna-se inapropriado para qualquer outro fim, servindo apenas de combustível para o fogo. O Senhor Jesus, a videira, se entristece e sofre ao perder o ramo, mas continua impotente e inabalável sem ele. Em contrapartida, e o que é frágil, ramo sem a videira. Deus sem o homem continua sendo Deus, e nós sem ele, o que somos? Aí tem a resposta, né? O que somos? Deus fala, aleluia.
Glória a Deus. Aqui fala, né? Continuando no 4 ainda, continua onipotente, Deus continua onipotente, inabalável, sem ele, né? Sem um ramo, e contrapartida, e o que é o frágil, ramos sem a videira. Aqui Deus fala, Deus sem o homem continua sendo Deus, e nós sem ele, o que somos? Nada, né? Glória a Deus. No 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Fruto, porque sem mim nada pode fazer. Estar unido ao Senhor Jesus não significa ter vínculo com uma religião, participar de um culto, ser batizado nas águas, ou seguir doutrina, e sim render-se totalmente a Ele. É entregar a Deus a liberdade que nos foi concedida na criação para voluntariamente fazer aquilo que lhe agrada. É abrir mão das nossas vontades e das nossas opiniões para fazer a vontade divina. O Senhor não procura e não se impressiona com conhecimento bíblico, eloquência e muito menos aparente religiosidade, mas tem prazer na sinceridade, na obediência e na atitude de fé. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará os seus colheiros, e lançar no fogo, e arde, né? Joga no fogo e arde. Glória a Deus. E aqui fala, se alguém não estiver em mim, como viviste culto, o Pai sabe exatamente a quantidade do sol e de chuva, e o momento ideal que a poda deve ser feita nos ramos. Em palavras simples, receber a disciplina divina pode ser um processo doloroso para os cristãos, mas traz proveito eterno. A correção do autismo tem a finalidade de reparar realmente da fé e promover o arrependimento do pecado, para que a pessoa volte ao tempo, ao seu caminho. Porém, aquele que rejeita a repreensão de Deus para viver do próprio jeito, perde o privilégio de estar ligado a Ele. Como isso deixa de receber o alimento que sustentará espiritualmente e ainda se coloca na roda do inferno. Eita palavra, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito está aí, como a palavra fala, a palavra de Deus é vida eficaz. A palavra está falando, mas muita gente não está nem ali. Né? Eu acho que pensa que isso aqui é brincadeira. Acho que pensa que isso aqui não vai acontecer. Que tudo que está sendo aqui, que a gente está lendo, que isso não vai, né? Que nosso Deus botou aqui, mas não vai se realizar. Né? Então tudo de brincadeira, mas a palavra aqui está falando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 7, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseste e vos será feito. Vendo? Glória a Deus. E aqui muitas pessoas veem nesse versículo apenas uma segurança de que receberão de tudo que pedirem em sua oração. Porém, não se atenta que para ter a resposta do céu, precisa conhecer o segredo é revelado nessa passagem. Guardar as palavras do Senhor Jesus. Quando a sua palavra permanece em uma pessoa, é Ele próprio que permanece em sua vida.
garantia de resposta. A palavra, todos os versículos aqui estão falando, glória a Deus. Muitos vêm para a igreja, vêm por vir, ou vêm para ver se Deus vai falar, ou vêm para ver se vai receber uma bênção. Mas Deus pode até, Deus é misericordioso, Ele sonda o coração de todos. Aí Ele abençoa aquela pessoa, mas não permanece, veio para ver, mas recebeu, mas não veio glorificar, não veio agradecer. E nosso Deus está vendo, nosso Deus sonda, como fala que nosso Deus sonda, Ele sabe o coração, Ele não vê com o coração quebrantado, glória a Deus. Muito bem, senta em qualquer congregação, senta na igreja e fica ali. Eu acho que não está nem prestando atenção à palavra, bem para ver, para vir, mas não guarda, como a palavra fala, guarda, não estava no teu coração, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está aqui para ensinar toda a vida, como foi falado. A palavra de Deus está em todo lugar. A palavra de Deus está disponível, está em todo, é na rádio, é televisão, na rádio, na rua, nos jornais. Passa o carro, fala, tem os folhetos. E Deus falando de toda maneira, de todo jeito, mas como a palavra mesmo fala, que o nosso Deus mesmo falou que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não permanece na casa do nosso Deus. Muito que um dia estava tomando ceia, muito que se batizou, falava em línguas, e hoje nunca mais não se ficou na casa de Deus. Não importa se foi aqui, se foi dentro da congregação, não importa, não fica no meio da rua, não fica como uma folha seca, se aprima em uma igreja, glória a Deus. Não perca a sua essência, como começou já perder. E aí, para voltar de novo, tem que muito agora que ralar, tem muito agora que se humilhar, tem muito agora que pedir perdão a Deus, para chegar até o pé do Senhor, Muito nem vi mesmo. Muitos falam que saiu da igreja por causa de pastor, muitos falam que saiu de irmão, muitos falam que pegou a palavra, muitos falam que isso foi daquilo, mas não veio com os olhos espirituais, não veio com o olho para ver Jesus, veio, ficou ali, então já está daquele jeito. Então a palavra bateu ali de tudo que aconteceu, bateu ali ele falou, é comigo, ali se encheu, se inflamou e ali saiu da casa de nosso Deus. Não permaneceu para ali, para nosso Deus, para dar no coração, pedir ao nosso Deus para queimar na rocha, dizer a nossa rocha, para tirar tudo, não deixar o que falar, o que ouvir, a gente não vir ouvindo se inflamar, porque se inflama mesmo, mas a gente não deixar levar, porque se a gente deixar levar, a gente vai ficar entristecido, a gente vai sentar na presença de Deus, a gente tem que ficar firme e forte, deixar falar, deixar rodar, mas ficar com o olho fixo no nosso Deus, no nosso Senhor, porque Ele que tem tudo para nos dar, só Ele que tem, só a nossa saúde. Mesmo que a gente balance para lá, balance para cá, como tem a palavra do barco, mas Ele não vai deixar afundar, Ele não vai deixar cair, Ele não vai deixar morrer, porque Ele fala o quê? Aí Ele fala, tem vida ainda tem vida, Então, vamos deixar, porque é nosso Senhor que nos segura, é nosso Senhor que nos carrega. É Ele que manda plana ali, que Ele tem um prumo para nos aprumar ali. A gente pedimos, Senhor, segurando as nossas mãos, porque não é fácil não, dia a dia, mas a gente dá olho pro Senhor, não deixar às vezes, perder, aquele perfume do Senhor, e deixar. Vamos orar e deixar na entregar tudo. Ele fala o quê? Deixa na minha mão. Olha, sobre o nosso papai fazer o quê? Orar e deixar na mão dele. Deixa na mão dele. Porque quem faz tudo é ele. A gente não faz nada. A gente entrega tudo. O que está aborrecendo, o que não está. Mesmo que nas orações a gente fala assim, Senhor, nos perdoa o que a gente fez e o que a gente não fez.
Porque se a gente for olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para a casa toda, os ABC todo, a gente vai se inflamar, vai sair da presença do nosso Deus. Não é isso que nosso Deus quer. Ele nos chamou. Aí ele nunca falou que estar na presença dele ia ser fácil, né? Ele falou que assim, que algo deve acontecer, mas é que a gente permaneça. A gente permanecer. Não é fácil não, mas a gente vai levando, né? Porque é o Senhor que dá força, Ele que segura nas nossas mãos. Porque a pessoa, se a gente fosse olhar para um lado e para o outro, a gente fosse levar mesmo ali, a gente não está mais na presença do nosso Deus. A gente tinha saído, mas a gente olha para Ele, né? Esse Deus maravilhoso. A gente sai, a gente volta, a gente dorme, Ele guarda, né? E a gente deita, muito deita ali, não abre mais o olho, não conseguiu, parou ali. Muito deita, não consegue mais deitar porque ficou ali paralisado. Agora espera alguém tirar da cama, né? E aí a pessoa, a gente boa, e a gente, tudo se inflamar não pode. Só a nossa vida, a gente sente, né? A gente tem do lado, do daqui, né? Coisa assim, mas a gente pedimos a Deus para nos livrar, tirar a dor, para que dor pode ser qualquer dor, incomoda, dói, né? Já está dizendo dói, né? Mas a gente está ali falando com Deus, que é Ele que livra, Ele que nos, né, que nos sara, porque Jesus tem tudo na mão para nós. A pessoa, se a gente largar nosso Deus, a gente já está onde? Se por Deus está assim, imagina sem Deus, né? Como um discípulo, ali Jesus estava dentro do barco, ele já achava que ele estava sozinho, mas ali eles se desesperaram, a gente também se desespera, mas sabemos que tem um Deus. E ali ele foi chamar Jesus para coisar, porque o barco estava aí na pique, do jeito que estava o mar, o vento. Jesus deitou, gente, para deixar descansar, né? Mas eles não tiveram, eles sentiram medo, então eles acordaram Jesus, né? A gente tem medo, mas ao mesmo tempo a gente lembra de Jesus, né? Glória a Deus. A gente teme, até hoje a gente teme, mas a gente lembra de Jesus, né? Porque não foi fácil que a gente passa, que a gente passou, mas ao momento a gente lembra de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque naquele momento Jesus estava com a gente ali. E como também estava com muito que já aconteceu, né? A gente lembra de Jesus. A gente deita, a gente ora e pega na mão de Deus, e lembra, meu Deus, mas deixa tudo na mão de Deus. Ontem mesmo, quero um dente, né, de terça-feira, de segunda-feira para terça-feira, um dente, não é aquela dor que a pessoa chega, não, sabe? Mas fica ali por dentro mesmo. E ali eu levantava, já botava o olhinho assim do lado da cama, pegava o óleo e passava, entregava assim o dente, aí eu passei a noite toda acordada, de segunda para terça. Quando eu vim dormir, quando eu chegar no sono, já fui lá que levantar, aí no posto. Pensei, eu vou levantar que já está na hora. Quando foi ontem, eu me deitei, eu não fiz nem a oração, e o celular também não ajudou. Eu só fui responder só as duas orações, e nem a diversa eu botei. Quando eu comecei a escrever, que toda ele bota para mim, eu respondo para ele, né, como passou, né, como tá. Aí quando eu comecei a escrever, o celular descarregou, não quis abrir. Hoje que eu fiquei o dia todo sem mexer no celular, que ele estava ligando. Aí quando viu a mensagem, eu vim pegar o celular, já vai lá para a igreja. E carregou um pouquinho. Tá ali. É assim. Então, né? Confiando em Deus. Você orar, ele fala o quê? Ora e deixa na mão dele. E a gente ora pelos nossos, a gente ora pelos, né, que não é parente, a gente tem que orar, porque são os irmãos da gente, né? Mesmo que não é parente sim, não é parente de sangue, mas é parente, por causa do nosso Deus.
né? Nosso Deus falou que com Abraão, você vai ser pai, né, de muita nação. Não foi assim? Então, a gente está incluindo, nosso Abraão é nosso pai. Então a gente tem que orar para aquele que a gente conhece, que a gente não conhece, né? A gente ora. Quando a gente está orando por aquele que a gente não conhece, que Deus conhece, que é filho dele, Deus está guardando cada um de nós. Está guardando o nosso, né? Glória a Deus. Mesmo aquele que nos aborreceu, a gente ora por ele, né? Porque fica fazendo as coisas que se não for o nosso Deus, está ali por trás de quem? Faz assim, quem está por trás, né? Porque se tivesse o nosso Deus, não estava assim, não fazia perversidade. E olha lá também, porque quem estiver mesmo na posição ali, na posição mesmo de Deus, não vai fazer como muitas vezes que a gente vê ali. Os escândalos que vem falar de pastor, os escândalos que vem falar de bicho, que vem falar, né, que fez isso, que fez aquilo. Então estava na igreja ali de engano. Estava na igreja de engano, porque se tivesse mesmo visto a Deus, não ia fazer nada disso. E a gente, né? A gente orar e pedir misericórdia ao Senhor. Misericórdia amigo. Só misericórdia ao nosso Deus, porque não está fácil, cada vez mais está trevoso mesmo, está mesmo, está assim, cada vez mais, está terrível. Pedir misericórdia ao nosso Deus, porque só Ele que tem misericórdia para cada um de nós. Não tem nem outro Deus, nem no céu nem na terra, como a palavra fala. Não tem outro Deus, nem no céu nem na terra, só o nosso Deus. Esse Jesus que morreu por cada um de nós. Tudo que Jesus passou ali, morte de cruz, tudo que ele levou, né? E muitas delas costas para Jesus. E que a gente permaneça. E que tudo que vier a gente fique ali firme com Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Se a gente ficar sem Jesus, a gente vai morrer de qualquer jeito. Se a gente ficar com Jesus, a gente vai morrer. Mas a gente vai saber, a gente vai morrer, mas a gente vai saber aonde a gente vai. Né? Com Jesus, já está com Jesus a garantia. Com Jesus. E sem Jesus, né? Permanecer. Jesus falou, não é fácil. Ele nunca falou que ficar na obra dele e fazer as coisas ia ser fácil. Glória a Deus. É isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Permanecer. E entregar tudo na mão do nosso Deus. Aleluia. A gente tem medo, mas ao mesmo tempo a gente bota o olho para o alvo, rega nossos olhos e saber que a gente tem um Deus, que Ele nos guarda. Se não fosse assim, né, se Ele não guardasse, se Ele não, né, a cada um de nós, não adiantava a gente estar com Ele, não adiantava a gente seguir Ele. Vamos seguir e vamos esperar, como fala a palavra no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, não se desesperar, né? Não ficar ouvindo conversa, não ficar, né? Vamos permanecer onde Jesus botou ali, ó. No dia que Ele quiser tirar, Ele vai dizer, hoje eu tiro cada um, aí pronto. Mas vamos permanecer ali onde Jesus botou, e confiando nesse Deus. Ele tem tudo para mudar, ainda tem muito mais para nos dar. Só é esperar com paciência, esperar nele, né? E fazer a obra dele, né? Jesus sabe que a gente não sabe, né? Não tem estudo, não é estudiosa de coisa mais. Mesmo aqui a Bíblia a gente abre, a gente fala. Escuta, a palavra fala, escuta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, né? Aquele que quer encher, que quer se existir, que quer permanecer na presença de Deus, escuta, ouve, né? Porque aqui ninguém nem tira e nem bota. Já está tudo completo aqui, ó. Né? Se alguém está falando algo que não seja da Bíblia, né, é com ele e Deus, né? Porque ele já deixou tudo aqui escrito. Não tem precisão da pessoa estar botando mais coisa, mais trazendo palavra que a gente não conhece, né? Glória a Deus. Mas permanecer. Aqui a palavra fala, a videira verdadeira.
que é nosso Jesus. Né? E aqui foi mudado, Jesus mudou. Jesus veio e mudou. Né? O povo de Israel, né? Glória a Deus. E aqui ele limpou, ele importou, né? Eles colocam, a gente não pega a planta, a gente não tira, está seca, a gente molha, aquelas folhas secas a gente tira, a gente quando tem a gente poda, é a mesma coisa, nosso Deus, a palavra tudo aqui, ó. A gente poda. Aquele fala do lado, joga no fogo, né? E a gente não, quando a gente tira a folha seca, tem meio, porque diz que é bom quando tira a folha, que a gente bota na planta de novo, a gente remexe na terra e deixa lá, que é para fazer adubo, né? Adubo, fica lá. E quando não quer, quando é grande, aquele calo seco, a gente quebra, murcha todo ele e bota no lixo, né? Leva. Porque não tem onde queimar, a pessoa bota lá no quintal e queima. Mas onde não tem onde botar fogo, a gente faz o quê? Quebra ele todo miudinho e joga no saco do lixo. Né? Glória a Deus. É como está a palavra aqui, ó. Glória a Deus. Ele fala assim, ó, que vocês, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colher e lança no fogo e arde, no fogo ardente. Né? Foi ali, nesse fogo ardente, foi ali onde o rico ficou. Né? O rico ali com Lázaro era amigo dele, era amigo, e ali Lázaro passou quem passou ali, mas sempre com amor. Né, com amor com aquele rico, né, que era amigo, desde criança foi criado junto, né, ali, mas só que o rico, quanto mais ele era rico, ele tinha uma riqueza, ele andava ali daquelas roupas que procura, né, aquelas roupas finas, né, e Lázaro simples, né, e ali nos finais do tempo, né, terminou sendo ali cheio de chaga. Ficou doente, mas ele não deixou, ele também foi duro, né? Ali depois que ele foi também ganhando o amor de Jesus, Lázaro foi ganhando o amor de Jesus, e ali foi sendo criando dentro dele, e ali ele ficou, né? Ali com o nosso Deus. Imagine se nascesse aquela chaga toda nele ali, e ele não tivesse o amor de Jesus, né? Aí ele sofreu, mas ele não deixou nosso Deus. E ali, tanto assim, né? Ele não deixou o amor de Deus. Então, quando chegou os últimos momentos dele, ele foi levado ali para o seio de Abraão, né? Ele foi levado. Que não tinha ali, não tinha o que comer, né? Os cachorros vinham, lambiam a chaga, aquela ferida. Mas o rico, quanto mais tinha, ele queria. Quanto mais, né? E ali vestia aquelas roupas finas, e ali, como a palavra fala, que no mesmo dia o rico morreu e o pobre morreu, né? No mesmo dia. Aí, coisa bonita, né? No mesmo dia eles morreram, mas só que um foi para a luz e o outro foi para as trevas. O rico foi para as trevas. E o pobre, Lázaro, foi para o seio de Abraão, foi para o céu, né? E de lá ele viu. E aí ele pediu o pai Abraão deixar Lázaro molhar a ponta do dedo dele e molhar, botar na boca do rico, né? Mas só que não tinha como, porque só a barreira que estava, porque o Lázaro estava no céu, estava no seio de Abraão, não podia voltar para cá. E nem o que estava no inferno não podia ir para lá onde Lázaro estava. Então ele falou o quê? Pede para um avisar os irmãos, que ele tinha 5 irmãos, para avisar para os irmãos não ficar onde ele também estava. Pediu até para o pai Abraão, mandar um morto, né? E avisar os irmãos. Imagine se o rico, imagine se o vivo, nem ele mesmo quis saber da palavra de Deus. Imagine o irmão vendo ali aquele que morreu ir lá falar para ele, né? Glória a Deus. É isso. É por isso que nosso Deus fala aqui, ó. Aquele que não está em Deus,
na hora certa vai assar o caminho, né? Vai ser lançado no fogo, aonde tem aquele bicho que não come, mas fica ali, né? E o fogo ardente, né? Aquele que não quer ver, porque todo mundo fala, né? Que o inferno é aqui, o inferno é aqui. Ninguém, quando fala de inferno, ninguém acha que é brincadeira. Ninguém acha que nada vai acontecer, né? Mas está tudo aqui na palavra, está tudo aqui, ó. Tudo, glória a Deus. Né? Tudo vai se cumprir junto, está se cumprindo e tenta para se cumprir tudo que está aqui na Bíblia, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele chama, muitos falam isso de crente e para a igreja, isso é para velho. Glória a Deus, aleluia, daqueles velhos que estão firme e forte na casa do Senhor, na presença do nosso Deus. Mas a palavra, isso tudo aqui, as igrejas, os tempos que está aberto, não só é para velho, nosso Deus chama para novo, para criança, para adolescente, né? Nosso Deus está chamando, não é só para velho. Porque eles também, todos que estão novo, vai ficar velho. Fica velho na presença do nosso Deus. Né? Glória a Deus. Porque quando você partir desse mundo, você vai estar na presença de nosso Deus. Você vai ali, ó, você não morre, você está dormindo. A pessoa vem e fala: fulano morreu bonito. Nem parece, né? Tá ali, ó, nem parece que está ali, né? Todo perfeitinho. Porque está na presença de nosso Deus. Não morreu com aquela cara de carranca, não morreu com aquela cara feia. Morreu ali tão bonitinho, né? Porque está na presença de Deus. Quem está na presença de Deus se renova. É como a palavra, é como fala, a palavra renova. A palavra nosso Deus não renova. Gente, não é para a palavra não, gente. No dia 24 de março já vou fazer 70. O médico falou, Senhor, aí o médico me falou, poxa, a minha nove, né? A minha nove, eu disse, nem parece. O médico falou assim, mulher, se curte. Vamos sou eu, né? Ó, aí, me desejo, então, a cara para desejo. Desejo que eu chegar aqui. Se eu ver alguma coisa, eu vou puxar as orelhas. Ai. Ele se curte, viu? Se curte. Tá certo. Tá bom. É isso. Né? O amor do médico, né? O amor do médico com os pacientes. É isso. Imagine o amor de Jesus por nós, né? Minha filha, bendita de meu Pai, né? É isso. Muito bom, muito bonito. E a palavra de Deus, quanto mais a gente vê Jesus, aí eu digo, Jesus que eu vou dar. A gente pergunta a Jesus, o que a gente vai dar na sua igreja? E mesmo que toda semana é o mesmo membro, mas tem reverência com o nosso Deus. Aí pergunta, aí a videira. Eu disse, a videira. Aí eu nem peguei a Bíblia, né? Aí quando eu terminei de fazer tudo, já de tardinha que eu peguei a Bíblia. Aí eu disse, aí eu fiquei procurando. E aí agora a mente subiu, a coisa, aí agora meu Deus. Aí eu fui Mateus, fui não sei aonde. Aí eu fui folheando, aí eu disse, agora eu vou lá em João. Aí João 15. Amém, Jesus. E é isso, né, gente? A palavra de Deus é boa, é rica, é eficaz. A palavra de Deus é colhida para nossos olhos, é para nossos ossos, é luz para luz, né? E lâmpada para nossos caminhos. A palavra de Deus é boa, é eficaz. Quando eu era menina, no interior, eu via, né, que diante encontrava a boca do alto-falante. Aí eu via, né, os pastores falando, coisando, né? Aí eu menina, né? Aí eu dizia, eu acho que Deus já estava preparando. Eu dizia assim,
Eu acho que falar acho que para ser crente, acho que é bom. Eu acho que a gente só vai dar glória a Deus, aleluia. Eu só achei que só dar glória a Deus, aleluia. Né? Aí Deus, olha, Deus já está preparando, já está preparando desde menina, né? Como fala desde o ventre, né? Mas a gente já vem tomando entendimento, depois quando a gente já vai, né, entendendo as coisas. É isso, eu disse, quando eu cheguei aqui, realmente, a gente dá glória a Deus, aleluia, e tem mais coisa. Ai, ai. É isso, né? Que todos que ouviram essa palavra, que pratiquem, né? Que fala aqui, né, que Jesus é a videira verdadeira e o nosso Deus é o produtor, né? Ele poda, ele limpa, ele corta, e aquele que não está nele, ele lança fora, né? Ninguém quer ser lançado fora, ninguém quer, todo mundo quer ficar nos peitos de Abraão, todo mundo quer ficar nos braços